Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo transmitindo fé aos outros. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 27. Vou ler do versículo 22 ao 25. Dizem assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Hoje é 14 de outubro de 2024, segunda-feira, segundo dia da semana, mas começa hoje, o dia útil da semana. Desejo a todos uma semana ricamente abençoada. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Senhor, te apresento a saúde de minha mãe, de saúde de tua serva e tantos outros que estão doentes, que estão desempregados também, que estão com diversos problemas. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo transmitindo fé aos outros. Aqui devemos ser, como cristãos autênticos, devemos ser um transmissor de fé para muitos que estão precisando, que está com a fé abalada ou que não tem fé. E eu me refiro aqui à fé do milagre, tá? Estou falando da fé salvífica, não. A fé do milagre. Eu sempre afirmei que viver é difícil. Todos concordam comigo, não é verdade? Viver assim, principalmente na época atual, é viver um desafio tão grande que muitos desistem de lutar pela vida e se entregam, à depressão, se entregam ali ao sofrimento, à aflição, à automutilação e muitas vezes sucumbem com as suas próprias vidas. Mas são diversos os fatores, os problemas que acarretam na nossa vida um certo tipo de sofrimento, ou vários sofrimentos. A doença, isso nos preocupa, de quantos de nós, porque nós, quando nós nascemos, em perfeita saúde, e começamos a entender a vida, aquela idade de criança, infantilidade, adolescência e a juventude, a gente está ali, de certa forma, tendo uma gripinha aqui, uma gripe ali, mas tudo passageiro. Então a gente sempre acha que vamos ter saúde até o último dia de nossa vida na velhice. Mas esse corpo é fadado à doença por causa do pecado. E ela pode surgir em qualquer fase da vida humana. Então a doença é um dos problemas que deixa uma pessoa que outrora tinha fé em Deus, cria nos grandes milagres de Deus, mas a doença, quando chega a notícia, aquela notícia quase que devastadora, que vem devassando toda a vida emocional da pessoa, aí a pessoa, parece que a doença sucumbe à fé, a doença mais forte do que a fé do milagre em Deus para resolver aquela causa. Às vezes é uma porta de trabalho, pessoas que estão
desempregadas há anos, acha que não tem mais jeito. É um problema conjugal que parece que não tem mais conserto, né? É um casal que está ali somente vivendo de aparência há anos. É um relacionamento familiar, filhos com os pais e vice-versa, irmãos com irmãos dentro de casa. E isso, sabe, gera uma intriga tão forte que ninguém se fala dentro de casa. É um problema. E muitas vezes o crente, quando está diante desses problemas que eu mencionei aqui, busca fé para resolver, para crer no milagre e não encontra. E é no momento mais difícil, gente, o momento mais crucial da luta, aquele ápice do sofrimento, que devemos lançar mão e pôr em prática o grão de mostarda. Estou falando do grão de mostarda aqui, entre aspas, que existe entre nós. Ou seja, nossa fé. Jesus disse que esse grão de mostarda seria suficiente para transportar montes de um lado para outro. Qual é o teu monte? Teu monte é uma doença? Teu monte é um diagnóstico dos médicos daqui, da Terra, respeitando toda a ciência humana? Creia no Deus que é médico dos médicos, médico por excelência, que cura todas as enfermidades, porque Ele conhece cada corpo, Ele conhece cada órgão, Ele conhece cada vida. Então, não se preocupe em qual que seja o teu problema, tua dificuldade nesse momento. Creia que Deus pode fazer. Depende muito do teu grão de mostarda. Mas se você está com o seu grão de mostarda, a sua fé abalada, agora estou falando para quem está com a sua fé ativa. Transmita a fé aos outros. Você que se sente mais firme na fé, crendo mais em Deus, nos milagres, e aquele que está próximo de você está ainda meio que duvidando, transmita essa sua fé para essa pessoa. Esse texto base aqui, que eu não vou nem comentar sobre ele, porque já é um relato que mostra para a gente que Paulo está transmitindo fé aos outros ali naquela embarcação. Paulo estava sendo levado para a Itália em um navio. Estava ali um centurião chamado Júlio, em algumas versões chama Július, e tinha soldados, e tinha também prisioneiros, e tinha os marinheiros. Então era uma embarcação que tinha muita gente. E foi uma viagem muito difícil, muito complicada, né? Já estava em outro barco, em um segundo barco, e já havia 14 dias. Nesse momento que Paulo fala aqui, tinha 14 dias que eles estavam lutando contra, vamos falar aqui como a gente chama, a maré. E estavam muito, muito preocupados, todos estavam preocupados. Aí o anjo do Senhor aparece para Paulo, como ele diz aqui, dizendo que Paulo não temesse, porque Paulo ia ser apresentado a César de todo jeito, e que os que estavam com ele não iam se perder, né? Aí ele diz: portanto, ó varões, tenham de bom ânimo, sejam animados, ou seja, tenham uma fé, acreditem, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, nosso Deus, quando fala, ele cumpre. E Paulo estava sendo transmissor de fé para aquelas pessoas que estavam precisando de acreditar. Bom, gente, o pior sofrimento que a gente pode, eu acredito que o ser humano pode ter, pode enfrentar, é a morte. A gente sempre costuma dizer que enquanto há vida, há esperança, mas e quando chega a morte? Encontramos aqui um episódio que um ente querido morreu, um irmão de sangue morreu. E essa pessoa que morreu, juntamente com os demais da família, eram amigos de Jesus.
E Jesus ficou sabendo disso. É uma história conhecida, mas eu vou deixar somente aqui o versículo 40 do Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11, diz assim: Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Em outras palavras, se creres, você não vai ver o defunto ressuscitar? Porque a questão aqui, o caso era o irmão morto. Já tinha 4 dias. Ou seja, todos os seus órgãos já estavam debilitados. Pâncreas, rins, intestino, baço, coração, cérebro já estava entrando em processo de, completamente de destruição dos neurônios, o corpo entrando em processo de decomposição, putrefação. Mas para quem serve ao Deus que é o dono da vida, ao médico dos médicos, ao Senhor dos senhores, ao advogado dos advogados, ele sim pode resolver qualquer coisa, mesmo estando morto, ele pode trazer à vida aquela pessoa que está morta. Então Jesus, ele transmite para aquela irmã, e no caso aqui a irmã de Lázaro, para Marta, dizendo que ela precisava crer, exercitar o seu grão de mostarda, sua fé, para ver o milagre acontecer, a glória de Deus. Então eu quero concluir dizendo para você, para a senhora, para o senhor, que hoje está firme, confiando em Deus com a sua fé, firme em Deus, a fé do milagre. Transmita, seja um transmissor de fé para estes que estão cambaleando diante do sofrimento, que já creu tanto em Deus, mas agora está meio que a luta é tão pesada, tão grande, a dificuldade, que parece que a pessoa não acredita mais no poder de Deus. Então que eu seja um transmissor de fé aos outros, aos que estão próximos a mim, porque um dia eu vou precisar dessa fé. Quem sabe, um dia eu vou estar numa situação que tem que ter alguém do meu lado que seja também transmissor dessa fé. É importante, a fé do milagre, a gente tem que crer, porque sem fé, a fé, não só a fé que leva à salvação, mas sem crer, nem sem ter essa fé de que Deus pode realizar todas as coisas, é impossível agradá-lo, Quando ele manda a gente entregar todo o caminho a ele, usando o salmista, toda a nossa vida. Mas ele manda confiar. E tudo, mas é tudo mesmo, ele vai fazer. Guarde essa palavra, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo. E Jesus está contigo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.